Na época das locadoras, não era incomum encontrar jogos que só tinham ficado no Japão. Muitas vezes, quando colocávamos o cartucho do Super Nintendo, aparecia um título todo em japonês e por causa disso passávamos anos e anos sem saber que jogo era aquele que conhecemos na infância. Magical Quest 3 era um desses jogos, que não foi lançado na época, talvez por ser um lançamento tardio no Super Nintendo, chegando lá no final de 1995, com o PlayStation já no mercado há um ano e o Nintendo 64 batendo a porta. E quase 10 anos depois é que tivemos o lançamento oficial do jogo no ocidente através do Game Boy Advance. Revisitar Magical Quest 3 foi quase que ser transportado por mágica para a época que alugávamos o jogo nas locadoras. A cada fase nova eu fiquei, nossa, eu lembro dessa fase, eu lembro dessa parte. E a trilha sonora, que já adianto que é simplesmente magnífica, me ajudou ainda mais a me transportar para a frente de uma prateleira recheada de capas de fitas de Super Nintendo. E tranquilamente, após jogar os dois primeiros jogos, posso dizer que o jogo sobreviveu muito bem ao fator da nostalgia. O terceiro jogo é o fechamento perfeito para essa trilogia. Ele consegue maximizar tudo que já foi apresentado nos dois jogos anteriores. E ainda assim, conseguir trazer uma novidade através do Donald, que agora é jogável ao lado de Mickey. E a história do terceiro jogo começa como todo bom episódio do Donald com seus sobrinhos. Em mais uma travessura de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Eles se escondem no sótão, onde encontram um livro misterioso e ao abrir o livro, uma voz sinistra sai dele e uma mão com um anel puxa os três para dentro. Seria Storybook Land Senhor dos Anéis? E quando Mickey e Donald vão procurar por Huguinho, Zezinho e Luizinho, encontram apenas o livro, e os sobrinhos estão dentro dele, quando de repente uma fada guardiã de Storybook Land aparece, que parece ser uma fusão da fada azul com a Cinderela, e diz que o Rei Bafo tomou o mundo do livro. E eu adoro essa parte que o Donald, no melhor estilo Pato Donald de ser, pergunta pra fada, ué, você não é a guardiã? Como é que você deixou o Rei Bafo governar tudo? E aí a guardiã responde, sabe, ninguém abre o livro aqui há tanto tempo que eu dormi. Mas eu ajudei seus sobrinhos a fugir, pelo menos, do Rei Bafo. Então salve o reino de Storybook Land pelos seus sobrinhos e por nós. É o que disse a fada Cinderela. E o Donald, novamente, ignora a fada Cinderela e só responde, bora logo, temos que salvar os garotos. E reino de Storybook Land, o quê? Reino do Bafo? Nada disso, tem que salvar os sobrinhos, que é o mais importante. Com isso, nossos heróis são transportados para o livro e começa a aventura. Aqui nesse jogo temos a maior diferença em comparação aos anteriores. Como iniciei no início do vídeo, Mickey e Donald têm diferenças em seu gameplay ao usarem as vestimentas especiais. E claro, se não for 100%, pelo menos na maioria das vezes nós queremos jogar com o Donald, por ser a novidade nesse terceiro jogo. Mas também, um personagem que usa um barril como armadura e uma marreta biônica é a amálgama de Chaves e Chapolin no Donald, então é impossível não jogar com ele. E se você jogou na época do Super Nintendo com um amigo, irmão, a disputa mesmo era para ver quem iria jogar com o Donald. Infelizmente no Game Boy Advance, jogar em multiplayer tem uma limitação de ter o cabo Link, outra pessoa também com o Game Boy Advance e o cartucho do Magical Quest 3. A primeira fase, que é a vila, já mostra uma riqueza nos detalhes do cenário absurda, com paralaxe ao fundo, das casas enfeitadas, barris, o céu azul que tem uma divisão com a parte mais alta e as nuvens passando em uma velocidade própria. Também tem o cenário mais próximo dos prédios, todos enfeitados, milhos e outros legumes espalhados pela fase, mostrando que a vila estava se preparando para um festival quando o Rei Bafo invadiu tudo. Que foi tudo meio que abandonado às pressas, e o milho se espalhou pelo chão, o chafariz acabou transbordando. O próprio cenário vai contando a história do jogo, que é um detalhe muito legal. Aqui também na primeira fase já mostra o lado de exploração, bem característico da franquia, com as portas e corações a serem encontrados. E temos uma novidade,
Além da lojinha, também temos agora um minigame, que podemos ganhar moedas, vidas e até mesmo um pedaço de coração ao coletar 4 frascos em forma de coração, podendo passar aí pela porta inúmeras vezes e farmar vida quanto a gente quiser, pedaço de coração também. Além de que o próprio jogo também já é bem generoso com vidas. Caixas com 1, 2 e até mesmo 3 vidas estão espalhadas aí pelas fases. Eu particularmente acho isso muito bom, até mesmo para a gente se arriscar mais um pouco explorando as fases. Depois de derrotar o primeiro subchefe do jogo, que é um peruzão, ganhamos a primeira vestimenta, e o texto varia aqui de acordo com o personagem que estamos jogando. Donald, por exemplo, o ferreiro diz que o seu traseiro é muito grande para a armadura que ele fez. E para o popozão do Donald caber em uma armadura, ele ganha então a icônica vestimenta de barril. O Mickey, no caso, ganha a armadura, que tem a lança-luva de boxe. A mecânica das duas armaduras é semelhante, tendo a barra de energia, que quando cheia você acerta um golpe mais forte, mas que tem gameplay distintas. O barril pode flutuar na água e a armadura do Mickey afunda que nem pedra, mas é possível atacar em mais direções, como para cima e também para baixo ao saltar. Já a marreta do Donald, ela ataca mais rápido, enquanto a luva boxe tem um pequeno delay do Mickey preparando o ataque. Mas, em contrapartida, a marreta biônica a gente não pode ali escolher a direção do ataque. O Donald sempre ataca do mesmo jeito com ela, pulando ou abaixando. E ambas as armaduras têm um modo de defesa ao apertar para baixo. Com isso, o jogo tem um fator replay fortíssimo, apesar de quase sempre a gente querer jogar com o Donald, jogar com o Mickey também é bem divertido. E depois de passar pela parte da ponte quebrada, que exalta as diferenças de gameplay de cada armadura, chegamos no primeiro chefe, o Capitão Hog, onde é muito satisfatório encurralar ele no canto em sua segunda forma e descer a marreta. Com isso, conseguimos salvar o Guinho e deixamos ele ao cuidado dos ferreiros e seguimos para a próxima fase, que já se tornou tradição da série, onde sempre a segunda fase é uma floresta, no caso aqui é a floresta de esporos. A segunda roupa dessa vez não tem diferença na gameplay entre os dois personagens, que é a roupa de escalada, mas diferente do jogo anterior, nós aqui podemos agora atacar girando os inimigos como uma Beyblade, só ficando mesmo a diferença estética, com o Mickey na roupa mais tradicional e o Donald ficando com uma roupa mais folgada e usando o cinto como corda. E essa fase até que me lembrou um pouco a primeira, do primeiro jogo, que também tinha umas vinhas até o céu, uma casa logo no começo. Será então que essa casa é a mesma do primeiro jogo anos depois? Será que Mickey sonhou com Storybook Land no primeiro jogo, depois de ler o livro? Provavelmente não. Mas é legal ver essas pequenas ligações que não são exatamente ligações com os jogos anteriores. Quando estamos escalando com o personagem, podemos girar o eixo de cada um. E aí ele dá uma bundada, que funciona ali como um ataque. E também para limpar os esporos do corpo. A roupa também traz mais verticalização para as fases, também bem conhecida na série. E aqui também temos até mesmo o scroll automático em uma batalha contra o subchefe Borboleta, que é bem tranquila, pegando ali o time de girar na bundada. Ela vem voando e é só girar o personagem e você pode passar mesmo sem levar nenhum dano. Ao final, o chefe da fase é essa flor pistola. E se você estiver com o Mickey, aqui é uma queijada fenomenal. É só ficar ali na parte de baixo da plataforma, mirar a lança-luva boxe para cima e fazer a festa. Com o Donald até que dá para fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que você tem que ficar pulando sem parar e pode acabar caindo no buraco algumas vezes até pegar o timing correto. Depois disso, resgatamos Zezinho e deixamos ele ao cuidado dos madeireiros da floresta e vamos para o deserto resgatar o último sobrinho de Donald. E diferente dos outros jogos, nós ganhamos a terceira e última roupa depois de derrotar um mini-boss. Mas antes é bem legal ver a diferença da conversa do Donald e do Mickey com o mago que vive na tenda. Luizinho estava na tenda do mago e pegou seus suprimentos mágicos, saindo correndo logo em seguida. Se você tiver com o Donald, ele mesmo vai correr ao saber que o Luizinho está em perigo. E o mago vai ficar lá reclamando, mas os meus suprimentos mágicos? E se você tiver com o Mickey, o mago vai falar, tudo bem, não é importante, eu só espero que ele esteja bem.
E você vê mesmo que a Capcom tirou o máximo do Super Nintendo quando uma fase do deserto e caverna é lindíssima. E como falei, logo de cara já temos uma batalha com o subchefe, que é o Cattle Cadaver, ou o esqueleto de boi. Ele tem um padrão até que tranquilo, mas devido ao estilo de ataque das armaduras, a gente pode acabar sendo atingido pelo crânio voador no meio do nosso próprio ataque. Depois de derrotado, resgatamos o Luizinho, que nos entrega as vestimentas mágicas, e assim conseguimos as últimas roupas do jogo. Donald tem a lâmpada do Aladdin e o Mickey é o mágico da cartola. E dessa vez aqui eu vou ficar com a vestimenta do Mickey. Apesar da vestimenta do Donald ter um design bem legal também, os disparos da lâmpada não são tão funcionais. O disparo sai muito à frente e muito alto, sendo difícil de acertar inimigos mais rasteiros ou até mesmo muito próximos, já que o sprite da mão do gênio é bem grande e não tem nenhuma função a não ser estética. Podemos até segurar o disparo ali e soltar a hora que quisermos, mas ainda assim não compensa muito. Já o Mickey solta a Pomba da Paz, que funciona muito melhor. O disparo sai mais baixo e bem próximo ao personagem, indo cada vez mais alto à medida que atravessa a tela. E o tempo de disparo também é bem menor se comparado à lâmpada. Como chefe temos o Verme da Areia, e aqui ele é o mais complicadinho do jogo. Ele é muito rápido e tem vários padrões de onde pode aparecer da areia, então um bom posicionamento nessa luta é crucial. E depois de derrotado eu pensei, já resgatamos o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, o que vai vir pela frente agora? E o jogo mesmo responde quando o grande Airship do Rei Bafo aparece. O início da quarta fase nós vamos em direção a Airship, que é um auto-scroll vertical. Depois da experiência do campo de visão limitado dos jogos anteriores, eu fui com o máximo de cuidado para não ser atingido por alguma coisa fora da tela aqui. E é bem legal, né, que a gente vai subindo e depois chega no navio e também vai seguindo o caminho ali até a sala do capitão, passando do armazém para o convés até chegar à sala do chefe. E aqui eu tive experiências bem diferentes lutando com o subchefe, o Lobo Canhoneiro. As armaduras não funcionam, então é preciso escolher as outras duas vestimentas para derrotá-lo. Com Donald, eu usei a roupa de escalada para arremessar as bolas de canhão de volta. Já com Mickey, usei a roupa mágica. E foi muito mais fácil, sendo que poderia acertar as bolas de canhão ainda no ar e fazê-las voarem de volta ao chefe. E provavelmente dá para fazer a mesma coisa com a roupa de gênio, se a Hitbox colaborar, né? Mas é legal ver que o jogo te dá essas opções variadas para derrotar alguns chefes. No convés o jogo te dá a opção de só ir reto ou pelo alto, cada um com desafios distintos. E aqui não tem tanto problema da limitação do tamanho da tela porque as joaninhas inimigas caem do céu bem devagarinho, diferente daquele esquilo do segundo jogo. O chefe Captain Peghook tem uma mecânica bem diferente atrelada à própria fase, onde a tela inclina para cima ou para baixo simulando o balanço do navio. E isso muda a dinâmica da luta, pois além de prestar atenção no padrão do chefe, temos que ser rápido o suficiente para não acabar batendo no espinho nessa inclinação da tela. Depois disso é hora de abandonar o navio e pular no Oceano das Conchas, e temos a fase aquática, pesadelo de todo jogador da era 16 bits. E o pesadelo é ainda maior quando tem contador de ar. Claro, nada tão traumático quanto a contagem regressiva e a música tensa de Sonic. Aqui temos um contador de bolha, e se acabar todas as bolhas, perdemos apenas um coração. Nada tão punitivo quando perder uma vida logo de cara. E dá tempo ali também de ver o belíssimo trabalho do cenário ao fundo, um dos fundos do mar mais bonito da era 16 bits. A segunda parte da fase já é dentro de uma caverna e fica um pouco mais tranquilo. E temos aqui um clássico personagem do desenho animado, o Caranguejo, que aparece em um episódio clássico do Mickey e Donald. Essa é uma fase bem curtinha e a gente já chega logo no chefe, o Octopus. E aqui também tem algumas formas diferentes de derrotá-lo. Podemos desviar dos tentáculos e descer a marretada, ou lançar a magia e ir cortando os tentáculos um por um, até que só vai ter o chefe para ser atingido e ele não vai atacar mais. Isso deixa a luta bem mais fácil, e não que seja também muito difícil desviar dos seus ataques. Não podia faltar também a fase da neve, que vem logo depois. E aqui é outra fase rápida, sem subchefe assim como a anterior.
E tem também uma mecânica própria, que é a neve que fica acumulando nos pés do personagem, ajudando ele a chegar em plataformas mais altas. Enfrentamos o Yeti, que também tem um padrão bem tranquilo, só ficar perto dele ali, se defendendo e depois atacando. E finalmente chegamos na 7ª e última fase, o Castelo do Bafo, onde vamos colocar à prova todas as nossas habilidades com todas as vestimentas. E logo de cara já temos referência ao bafo do jogo anterior, com estátuas do Barão Bafo. Temos aqui altos scrolls verticais de novo, dessa vez com fogo subindo, e plataformas ativadas por magia, espinhos, batalhas com alguns subchefes anteriores, e um subchefe novo, o Mago Lobo, que lembra até o Lobo Mau dos Três Porquinhos. E aqui podemos usar o cenário a nosso favor. Ao lançar a magia no caldeirão, labaredas vão surgir e atingir o chefe. Infelizmente, eu tive que parar essa estratégia, pois o chefe começou a se posicionar de forma que eu não conseguia mais atingi-lo com foguinho. Então foi na marretada mesmo. Depois de derrotá-lo, a luta é agora contra o Rei Bafo, que reserva uma surpresa bem legal. Depois de zerar, é liberado o acesso ao minigame no menu principal, que retorna aqui nesse jogo. E são 3, a Batalha dos Cavaleiros, Batalha dos Madeireiros e a Batalha dos Magos. O minigame do Cavaleiro não deve nada a um bônus de Street Fighter, mas em vez de quebrar um carro ou tijolos, nós quebramos blocos. A do Madeireiro é o desafio de escalar o mais rápido possível, apertando alternadamente o botão A e B para escalar. E a Batalha dos Magos é para ver quem transforma o outro em sapo primeiro. Se estiver jogando sozinho, enfrentaremos uma CPU, e o objetivo consiste em pegar o coração que vai aparecer pela tela, e aí sim será possível soltar a magia. É um bom extra que dá para se divertir bastante no multiplayer, e que acredito teria feito bastante sucesso se tivesse sido feito na época do Super Nintendo também. E esse é o Magical Quest 3, obra-prima da Capcom com a Disney, que mesmo não tendo sido lançado na época do Super Nintendo aqui no ocidente, por motivos quase mágicos quando encontrávamos na locadora, era alegria certa. E essa alegria é renovada em sua versão do Game Boy Advance. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!